Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, direto de Baku. A gente está participando da COP29 aqui no Azerbaijão. E antes de apresentar meu convidado, eu quero apresentar para vocês e falar mais uma vez dos nossos apoiadores, a plataforma Agro Revenda, que eu estou aqui com a revista em minhas mãos, a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. E aproveitando a deixa, que está aqui na capa o Paulo Tiburcio, que é o presidente da Andave, e o Zé Rara, que é o presidente do conselho, quero também agradecer a Andave, porque a Andave está no rol aí de nossos apoiadores nessa jornada internacional, da mesma forma que a FAESP e da mesma forma que a Absolo. Obrigado a todos vocês. Jornada internacional no Fala Carlão. E aqui é o seguinte, o Fala Carlão, vocês veem, a gente trabalha barbaridade e eu tenho um bordão que eu falo sempre que Deus me ajuda muito. Mas eu estou sempre no lugar certo, na hora certa e a postos e atento. Esse caboclo que está aqui do meu lado, ele tem um nome, eu olhei no crachá dele e falei, esse caboclo deve ter história, porque o cara que tem o nome de André Lara Rezende não pode ficar, ele não deve sair impune de lugar nenhum aqui. Vocês sabem que o economista André Lara Rezende foi um dos formuladores do Plano Real lá no começo da década, lá no meio da década de 90. E já eu quero que você comece explicando, antes de mais nada, explicando essa coincidência. Legal, obrigado pelo convite. Não é uma coincidência, porque a família Lara Rezende é uma família mineira conhecida, tem mais de 20 André Lara Rezende lá. Mas aí eu acabo usando mais meu nome André Menezes Lara Rezende, que o Menezes é o que diferencia a gente Sim. um dos outros lá, né? Para justamente evitar essa confusão. Exatamente. Mas na verdade, confusão, você me fala o que você é do André Lara Rezende. Ele é primo do meu pai de primeiro grau. Portanto, seu primo em segundo grau. Mas é um parente famoso e que fala bastante sustentabilidade de forma nobre também, né? Dentro da economia. Bom, com certeza. Bom, agora vamos agora falar mesmo de maneira oficial o que é que o André está fazendo aqui, porque o André ele não está aqui à toa, né, gente? Ninguém vem passear aqui na COP29, mesmo a gente estando no stand do turismo, a gente vem aqui para ver o que está rolando na história da sustentabilidade, enfim. Me conte um pouquinho aqui, viu, André? A gente fala que ninguém nasce empresário e todos nós temos uma boa história. Talvez seria legal você situar um pouquinho da sua história para a gente falar por que você está aqui agora. Legal. Eu sou engenheiro eletricista de formação, trabalhei 17 anos na indústria, mas desde pequeno sempre gostei dessa parte de ajudar pessoas. Acho que quem mora no Brasil e estudou em escola pública igual eu, acaba tendo um certo entendimento mais profundo dessa problemática que a gente tem no Brasil e em outros lugares do mundo também. Depois de 17 anos na indústria e gostando de sustentabilidade, acompanhando, sendo voluntário, fundei ONG, ajudei a fundar a ONG de amigo, eu acabei abrindo a minha própria empresa, que eu falei assim, eu acho que lá fora eu vou conseguir ajudar mais organizações a gerar mais impacto. Então, eu fundei a Banco, que não é um banco, chama Banco com 2 As e K, que é a ideia de ser um banco de negócios de impacto, startups de impacto, que começou como uma aceleradora, a gente já acelerou mais de 500 negócios de impacto, e o outro braço a gente ajuda empresas a buscar soluções estratégicas, práticas para impacto, em todas as áreas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Começamos nos ODMs, né? Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram 8, fomos para os ODS, e eu vim para essa COP, é a minha primeira COP. Entendi. Várias pessoas sempre me perguntavam por que você não vai na COP, por que você não vai na COP? Eu falei, cara, meu impacto é no Brasil, mas hoje eu me arrependo de não ter ido antes, porque realmente geram muitas conexões importantes, igual essa que eu estou fazendo com você aqui. E o meu objetivo é preparar melhor para a COP30, já que ela vai ser no Brasil, como é que a gente pode contribuir, qual é o espaço que ainda não está preenchido e que a área de impacto estratégico e que as empresas podem contribuir, não só com a pauta de marketing, eu acho que fazer impacto e sustentabilidade orientada a negócios, né, que a gente fala business oriented, é legal, é o que a gente faz, mas é importante ela também entrarem na agenda. Muitas empresas me procuraram, eles tratando a COP meio como um Rock in Rio, né? Tipo assim, eu quero patrocinar a COP30, o que eu faço? Eu falo, não é um evento. Rock in Rio é uma agenda. Então você precisa entender como é a agenda. Eu convidei algumas empresas, alguns parceiros para vir aqui nessa COP29.
E aqui a gente entendeu um pouco melhor o que pode fazer. A gente está começando a desenhar esse caminho. Então nós vamos fazer 4 encontros até a COP, que a gente está chamando de Intercop, até a COP 30. Sim. Mas o objetivo é levar pautas que são importantes falar para o clima e que ainda não são tão destacadas aqui. Normalmente há pautas na área de inovação e tecnologia, desenvolvimento de soluções estratégicas de sustentabilidade, tangencial aos mercados que o clima acaba sendo necessário atuar, mas também a gente está trazendo uma pauta importante que é pensar e repensar o uso da inteligência artificial para ajudar negócios de impacto e a gerar impacto dentro dos ODS. A gente fundou um ICT agora recente, o Instituto de Ciência e Tecnologia, focado nisso. Olha só, deixa eu te falar, você é um cara que já dá para perceber, o Caboclo é fora da curva, e geralmente quando eu me entrevisto fora da curva, eu sempre gosto de, em algum momento da entrevista, eu gosto de falar assim, escuta, vamos falar um pouco de exemplo, porque senão a turma pode ficar perdida lá, e é o seguinte, eu quero entender direitinho, com exemplos, que eu acho que esse é o objetivo nosso aqui, é levar exemplos. Essa história, a conversa de sustentabilidade, a conversa de preservação, toda essa conversa passa por viabilidade econômica. A gente tem que pôr nessa equação a história do business, do desenvolvimento econômico, até porque é o desenvolvimento econômico que gera desenvolvimento humano, que gera qualidade de vida, que gera tudo e que gera também a capacidade das pessoas preservarem. Então, acho que a história dos números é muito importante e é muito bacana. Eu estou convencido de que esse negócio só vai ser viabilizado se a gente conseguir transformar isso em negócio. E eu, quando estou diante de um jovem como você, que já tem exemplos, quando eu fico excitado pelo desejo de mostrar como isso é possível. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus exemplos. Quanto tempo tem de programa aqui? Fica à vontade. Vou contar uma historinha rápida aqui, tentar resumir, mas eu também acredito nisso, né? A gente está num planeta, se você olhar para o financeiro, a gente é capitalista, né? O modelo deu menos errado, na minha opinião. Não pode dar para falar que deu certo, você tem muito a arrumar. Sim. 84% dos ativos sob gestão, que são os recursos disponíveis no mundo, né, que são geridos, pertencem a empresas. Sim. Então, como é que a gente vai ficar esperando que governo e ONG resolvam todos os problemas? Não Cada um tem nunca, seu papel específico. E eu gosto de falar outra frase também que é muito importante, que é basicamente quando a gente trabalha com aceleração de startups ou com desenvolvimento de soluções para grandes empresas de estratégia de sustentabilidade, a gente durante muito tempo falou sobre estratégia de sustentabilidade, sobre o olhar do investimento social privado, de como eu faço uma doação, uma filantropia, né, eu abri minha fundação, meu instituto, que é válido também, gera muito impacto, que é o que a gente chama de impact only, que é o meu objetivo é só gerar impacto. Que eu acho que até do governo, por exemplo, o papel do governo é Impact Only. O objetivo dele é melhorar a sociedade. Sim, claro. Você tem as organizações Impact First, que tem o objetivo de faturar também, mas que tem o objetivo primário de impacto. E você tem os negócios de impacto, que eles estão no setor 2,5, que é entre o Impact Only e o Profit Only, né? Que é o que a gente fala no mercado. Então, o que a gente faz é ajudar as empresas nesse caminho, para sair desse lugar exclusivo. Às vezes a gente ajuda também no investimento social privado, que é importante, e gera impacto, mas como é que eu gero impacto na cadeia de suprimentos, no RH, na operação da minha empresa? Porque quando eu linko o impacto com a atividade principal da organização, quanto mais ela vende, mais impacto ela gera. Aí, quando eu quero que a empresa fature muito, provavelmente ela vai gerar muito impacto, quanto mais ela faturar. Então, a gente ajuda organizações a encontrar esse caminho do equilíbrio entre sustentabilidade possível, viável, mas também sendo protagonista para poder ir um pouco além, né? As empresas, para falar de pauta climática, elas precisam querer discutir a questão climática, que o pessoal não fica aqui 12 dias à toa, dentro de uma sala discutindo uma vírgula como se fosse ineficiência. É porque a multilateralidade exige isso, né? Então, a gente está aqui exatamente falando de casos práticos, né? A gente já acelerou mais de 500 startups, a gente tem os negócios que já têm soluções para problemas complexos, mas não são financiados. O que a gente faz é linkar com organizações. Então, você pega, por exemplo, uma empresa de bebidas, a Heineken, que a gente já atendeu, ou você pega uma Cielo, uma empresa de maquininha, dois mercados totalmente diferentes. Mas as duas podem contribuir para desenvolver o seu mercado, né? A gente está rodando agora um programa de acelerar 600 mulheres que foram atingidas pelas chuvas do Rio Grande do Sul, empreendedoras. Porque primeiro muitas perderam tudo, precisam de investimento. E quem tem dinheiro é banco, né? Banco e empresa de maquininha. Então, como é que a gente junta essas organizações para poder alavancar mais impacto intencional, mas dentro da cadeia de negócios, gerar valor para o seu negócio na cadeia que você atua?
Esse é o nosso objetivo normalmente. E como exemplo, outro exemplo que eu gostaria de contar, que já que você é do agro, eu falo, o que me chamou a atenção foi do agro. Eu ia te pedir isso, falei, aliás, mas cerveja também é do agro. Cerveja também é do agro, tem lúpulo, né? Uhum. A gente todo ano escolhe 2 temas que a gente acha que o impacto ainda precisa ser desenvolvido, que a gente precisa expandir um pouco. Ano passado a gente teve o prazer de falar assim, nunca atendi ninguém do agro, apesar de ter muitos cases, mais de 85 projetos. A gente fez um estudo de agro, me juntei a alguns amigos, um deles o Evaldo Vilela, que foi presidente do CNPq, é uma personalidade do agro muito conhecido, e ele me mostrou o mundo de bioinsumos biológicos, que é um bracinho do bioeconomia. Sim. E tem uma agenda a ser destravada, também complexa de ser negociada, porque você tem academia, você tem governo, você tem que ter agendas políticas. Então a nossa ideia é trazer um pouquinho dessa pauta de biológicos e bioinsumos para cá, para a COP30, né, para a COP30 no Brasil. Viemos ver, muito pouco se fala de bioinsumos aqui. O Brasil é líder de bioinsumos, não sei se você sabe. Sim. Você sabe quem que inventou biológicos? Isso eu não sei te dizer. Brasil. Assim, o Brasil, né? A Academia Brasileira, a Exalc, né, as universidades, a Universidade de Lavras, a Universidade de Viçosa, as universidades são focadas no agronegócio, elas desenvolveram uma metodologia que o mundo inteiro usa, e o Brasil lidera isso hoje. Então, como é que o Brasil pode potencializar isso na sua economia, né? Então, na COP30, eu acho que nós vamos falar um pouquinho de bioinsumos e biológicos lá. Isso é muito importante, esse trabalho que você está falando é tão importante, porque uma coisa que a gente tem falado e batido muito é o seguinte, a COP vai ser no coração da floresta. É importante que se diga isso, óbvio que esse tema atrai muita gente, mas a gente não pode esquecer de que as pautas importantes são as pautas que interessam ao Brasil. O agronegócio brasileiro, ele é um agronegócio sustentável. A nossa matriz energética, e aí a gente tem que entender que mais de 70% das emissões de problemas de mudança climática vem da matriz energética, né? E esse assunto da matriz energética, por exemplo, no Brasil, já é um assunto resolvido há muito tempo, né? É um assunto importante. Essa briga entre os dois mercados, os dois lados, é importante, e todo mercado é assim, tá? Sim. Independente do que for. No agronegócio não é diferente, não é nada surreal, assim, que você fala, não, o agronegócio é diferente. O pessoal que trabalha e vive do agro consegue perceber muito claro o seu impacto positivo. Sim, claro. Eles não sabem falar bem, na minha opinião. A gente pode ajudar a melhorar. Isso inclusive, é um desafio, é o grande desafio do agro, é o grande desafio da comunicação. Acho que é por isso, inclusive, que a gente decidiu, há 3 anos atrás, começar a vir aqui na COP, porque eu falo o seguinte, se você não entende o que eu falo, o problema não é seu, é meu, não é? Eu estou falando grego, né? Eu brinco disso, né? Você tem uma turma aí de 30 alunos e 28 tomam um pau, repete, né? O professor tem uma certa culpa nisso. O professor ensinou, né? Exatamente. Então tem essa pauta do impacto positivo, mas tem uma pauta do mitigação, né? Que a gente ouve muitas palavras de mitigação e adaptação aqui para o clima, que as empresas têm um pouco de receio de se assumir e falar publicamente. Não falavam antigamente. Então você via muito greenwashing, né? Da empresa falando que fazia o que não fazia. Hoje fica quase impossível com o tanto de dado que tem. E as empresas começaram a evoluir. Você deve ter percebido que elas começaram a soltar compromisso público. Vou compensar meu carbono até 2030, até 2050. Então, essa matriz de falar do impacto negativo, entender e assumir que eu gero um impacto negativo, mas eu tenho um compromisso para mitigá-lo, a gente ajuda a desenhar sempre com essa visão de trazer, então, dados para medir o impacto negativo, medir o impacto positivo, para quê? Para tentar mitigar ou adaptar, reduzir o negativo e potencializar o positivo e ensinar a sociedade, né? Então, as empresas, normalmente, elas concorrem em alguns mercados, mas na área de impacto, normalmente, a gente junta, inclusive, concorrentes para pensar o mesmo problema. Maravilha, maravilhoso o seu trabalho, é muito importante, viu? A gente tem que falar mais, para usar uma frase que eu sempre falo, a gente precisa comer um pouco mais de sal juntos, viu? Precisamos, vamos marcar cafés, açaís e pão de queijo, lá em Minas Gerais. Obrigado, viu, querido? Obrigado a você. É isso aí, gente. Eu conversei aqui com o André Lara Rezende. Aliás, você tem o quê? O Moreira, não é? Moreira? Menezes. Menezes. André Menezes. É o André Menezes Lara Rezende, é empresário, gente do bem, gente que dá para ver nos olhos que está imbuído em mudar esse mundo. Obrigado, viu, querido? Obrigado a você, foi um prazer conhecê-lo. Prazer é meu. É isso aí, gente. Mais uma vez, antes de liberar aqui o André, eu quero agradecer o pessoal da plataforma Agro Revenda, agradecer Absolo, agradecer Faesp e agradecer Andave. Obrigado a todos vocês. Um forte abraço, hein, gente? Fui!